Hoje, 23 de outubro de 2015, estamos entrevistando pelo projeto História Oral do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, a ministra Adelaide Alves Miranda Arantes. Boa noite, ministra. Boa noite, Arione. Quero agradecer a oportunidade de prestar esse depoimento para a memória do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. Ministra, em que data e local a senhora nasceu? Eu nasci em Pontalina, uma cidade do interior de Goiás, que fica a 130 quilômetros de Goiânia, em 1º de maio do ano de 1952. Qual a origem da sua família? Seus pais são oriundos de qual estado? Meus pais são oriundos de Goiás mesmo. O papai, eu digo oriundo de Goiás, porque o papai, embora ele não tenha nascido em Goiás, ele viveu a vida inteira em Goiás. O papai nasceu em Minas, mas viveu a vida inteira toda em Goiás. E a mamãe é goiana. Ministra, que memória a senhora traz da sua infância e adolescência? Eu tenho lembranças muito boas, tanto da minha infância quanto da minha adolescência, que eu passei a minha infância e minha adolescência na zona rural, onde eu nasci, no município de Pontalina, e foi uma infância assim, maravilhosa. Lugar de criança é brincando, então eu passei a minha infância brincando, né? Hoje a gente tem tantas campanhas, né, contra o trabalho infantil, e naquela época eu me lembro que a vida no meio rural era muito agradável, né? Então foi uma infância e uma adolescência que eu posso dizer que só tenho lembranças boas. Exerceu algum tipo de trabalho durante a sua infância e adolescência? Naquele tempo, eu estou falando de quase 60 anos atrás, né? Infância e adolescência, então, mais de 50 anos atrás. Naquela época, não tinha nem limite de idade para o trabalho, e naturalmente, nós éramos vários irmãos, a gente ajudava tanto a mamãe na cozinha, quanto ajudava o papai nos plantios de subsistência da família, né? Eu me lembro, assim, de mocinha, ajudando nos afazeres, né? Tanto da casa quanto os da subsistência que eram na lavoura. O que a senhora aspirava a ser ao tornar-se adulta? Quando me tornei adulta, a minha aspiração era ser advogada. Poderia nos falar sobre sua formação acadêmica? Por que a senhora escolheu a área jurídica e por que a trabalhista? A área jurídica tem uma história bem interessante que influenciou na minha escolha. No interior, a juventude, os adolescentes, a juventude, a população, de uma forma geral, tem muito poucas oportunidades de cultura, né? Então, Pontalina tinha um pequeno cinema, a gente ia no cinema, ia à igreja, mas tinha um programa cultural na época que era infalível, que era as sessões do Tribunal de Júri, que a população toda ia, né? E era muito empolgante a fala do promotor, do advogado de defesa, né? E eu ficava absolutamente encantada, né? E acredito ter nascido daí o meu interesse pelo direito. O meu interesse pela advocacia trabalhista foi uma coisa muito interessante. Quando eu estava no penúltimo ano da faculdade, um professor meu da Unianhanguera, eu me formei na Unianhanguera, um professor indagou na sala de aula se alguém tinha interesse de estagiar no escritório de advocacia trabalhista, que ele conhecia, um advogado trabalhista que estava precisando de um estagiário. Eu levantei a minha mão e fui fazer a entrevista, e por coincidência, eu
estagiei por mais de um ano no escritório de advocacia trabalhista do Dr. Silvio Teixeira, que é um dos advogados pioneiros da Justiça do Trabalho em Goiás. E daí o meu interesse, eu gostei muito da advocacia trabalhista, me formei, eu colei grau grávida da minha primeira filha, eu tenho duas, que também são advogadas trabalhistas, e vi na advocacia trabalhista também, além do amor pelo direito de trabalho e pela justiça do trabalho, que aí já estava florescido em mim, né? Além disso, era uma advocacia que eu não ia precisar ficar viajando o estado inteiro, que me possibilitaria, como possibilitou, eu conciliar o papel de mãe, de mulher, de profissional, né, e trabalhando em Goiânia. Ministra, que experiências profissionais a senhora teve antes de iniciar a sua carreira jurídica? Eu tive várias experiências profissionais e foram todas, Arione, bastante interessantes, cada uma na sua época, né? Minha primeira profissão foi de empregada doméstica. Em Pontalina, no interior, eu precisava ajudar o papai a custear os estudos. Eu sou filha primogênita nós somos 9 irmãos, e eu trabalhei por um ano mais ou menos de doméstica. Depois desse trabalho, que é muito dignificante e que eu defendo até hoje, tenho o maior orgulho de ter trabalhado como doméstica, eu trabalhei num consultório médico de recepcionista, um emprego que a mamãe me arranjou. Eu falo assim com o maior orgulho, porque eu, graças a Deus, tenho pai e mãe, né? É um privilégio grande, né? Com 63 anos de idade, eu poder dizer, né, que tem meu pai e minha mãe. Ela me arranjou esse emprego no consultório médico. E foi na casa que eu trabalhava de empregada doméstica me comunicar. Minha filha, eu vim aqui para você ir ali comigo, que eu arranjei um trabalho para você no consultório médico. Nesse consultório médico, é de um médico de Pontalina, que se chama Osíris Urzeda Natal. Ele já faleceu, mas eu tenho uma gratidão muito grande por ele me ajudou muito, aí ele me ajudou em toda a minha trajetória de estudos, eu conto com a ajuda desse médico, que eu fui recepcionista 2 anos. Eu saí do consultório médico para ir para Goiânia, porque aí concluí o 4º ano de ginasial, não tinha mais estudos em Pontalina. Aí eu fui estudar em Goiânia. Em Goiânia, eu trabalhei há algum tempo também numa residência, só que aí não era um trabalho doméstico remunerado. Eu fazia o serviço doméstico da casa, morava numa república, ao invés de contribuir com dinheiro para morar na república, eu contribuía com serviços, né? E lá, esse mesmo médico, para quem eu trabalhei 2 anos, me arranjou um emprego num escritório de advocacia. E um escritório de advocacia no qual eu trabalhei mais ou menos 1 ano também, foi uma experiência ótima. Depois eu trabalhei de recepcionista numa empresa de engenharia, que tem até hoje em Goiânia. Trabalhei de auxiliar de escritório numa casa de material de construção. E depois disso, eu fui durante quase 7 anos secretária executiva numa multinacional em Goiânia. E de lá saí para estagiar. Então, praticamente toda a minha história de carreira profissional. Ministra Adelaide, a Justiça do Trabalho esteve por muito tempo, primeiramente jurisdicionada ao TRT da 3ª Região Minas Gerais, posteriormente à 10ª Distrito Federal. Muitas dificuldades foram enfrentadas naquela época. Havia falta de pessoal, móveis, materiais básicos, como caneta, papel e etc., que muitas vezes eram supridas por advogados, pelos sindicatos, pelos juízes classistas e servidores. A senhora confirma isso? Mas essa, Arione, é uma história que eu gosto muito de falar sobre isso. Eu digo que eu sou a única ministra do TST
que, embora seja originária do 5º Constitucional, esteja na vaga do 5º Constitucional, eu tenho origem em 3 tribunais regionais. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região e Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. Né? É uma coisa muito bonita, né? Como é que isso se dá? Quando eu começo a minha advocacia, a Justiça do Trabalho em Goiás era jurisdicionada pela 3ª. E assim foi, né, durante algum tempo, 2 ou 3 anos, e depois é criado o Tribunal Regional da 10ª. E até que enfim, em 1989, é criado o Tribunal, né, da 18ª Região, que é instalado em novembro de 1990. Era empolgante, porque eu comecei mesmo a minha advocacia, naquela época estagiário eu advogava, né? Fazia audiência de instrução, fazia carga de processo, praticava todos os atos privativos de advogado. Eu comecei a advogar, Goiânia tinha uma única junta, na época Junta de Conciliação e Julgamento, que era a primeira junta de conciliação e julgamento, né, que foi instalada, havia sido instalada há muitos anos, mas que permaneceu por muitos anos, o Junta Única, né, que era presidida pelo Dr. Erasto Pena Júnior. Eu, no meu aniversário de 60 anos, eu prestei homenagem para algumas pessoas importantes na minha vida, uma delas, o Dr. Erasto Pena Júnior, que me ajudou muito, que foi um incentivador da minha carreira jurídica, que apostou em mim, né, e que foi meu conselheiro ali no início da carreira. Quando eu já estava advogando, instalou a 2ª vara na Rua 20, no centro. Quer dizer, nós tínhamos a primeira vara na Praça Cívica e a 2ª vara na Rua 20. E a partir daí, hoje nós temos a história, né, da Justiça do Trabalho com mais de 30 varas e esse crescimento todo do tribunal que a gente vai falar mais à frente, né? Yes. Era bastante empolgante, porque os sindicatos contribuíam, os sindicatos de trabalhadores, sindicatos tanto dos trabalhadores quanto dos empregadores, né, os advogados contribuíam, né, ali naquele início. Eu não posso deixar também de falar sobre o papel do Dr. Vitor Gonçalves, Dr. Dailton Anchieta Silveira, que foi quem me acolheu, que eu trabalhei vários anos no escritório dele, que foi o meu grande professor. Eu começo ali de estagiária com o Dr. Silvio Teixeira, depois trabalho no escritório do Dr. Dailton, fui muito bem acolhida, recebi muitas lições, lições jurídicas e de vida que até hoje eu preservo, né, da parte dele. E era um relacionamento muito bom, muito próximo, todo mundo ajudava, ia instalar uma vara, aí não tinha recursos, um contribuía de uma forma, outro contribuía de outra, né? Foi uma época muito especial, de muito boas lembranças. Ministra, em 1990 foi instalado o TRT da 18ª Região. Que memória a senhora tem daquele momento? Se recorda como começou a ventilar essa ideia? Lembra-se dos personagens principais? Esse é um capítulo, eu diria nem um capítulo, é um título, né? É um título da história, dos mais interessantes. Era uma aspiração, tanto na Justiça do Trabalho, quanto na UAB, quanto na associação, quanto as entidades sindicais, era uma aspiração a criação do TRT de Goiás, né? Então tinha um grupo de pessoas que trabalharam bastante. Eu até, no que se refere à Justiça do Trabalho, como na época eu era advogada, eu vou evitar de falar nomes das pessoas que lutaram para criar o TRT no judiciário, para não cometer injustiça, né? Mas eu me lembro perfeitamente. Eu era diretora secretária da OAB. Eu já tinha sido presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas, era diretora da UAB e participei de muito perto, representando a OAB aqui nos corredores do Congresso Nacional,
andando e procurando as formas tanto de adequar a redação, quanto de adequar, compatibilizar o que queria o judiciário, o que queria a OAB em termos de um tribunal, né? Teve uma discussão grande a respeito de o TRT da 18ª. A lei de criação do TRT da 18ª deve permitir juízes de toda a região da 10ª ou só de Goiás, né? Essa foi uma discussão que foi muito acalorada e acabou prevalecendo a possibilidade de opção de toda a região, né? Que era a 10ª região, era Goiás, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Tocantins, né? A 10ª região era muito vasta. Então, estabeleceu-se essa discussão, e essa discussão veio para o Congresso Nacional, né? Envolveu o TST, envolveu o TRT da 10ª, envolveu a OAB, a Associação de Advogados Trabalhistas, a sociedade, a Comissão da Justiça do Trabalho em Goiás, incumbida de trabalhar pela criação do tribunal, mas que no fim resultou num diálogo entre todos esses atores e numa emenda que foi assinada pelo deputado federal João Natal. Na época, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça era o deputado Nelson Jobim, que depois foi presidente do Supremo, e o deputado federal Aldo Arantes. O deputado federal Aldo Arantes, que foi constituinte, foi quem assinou, junto com o deputado João Natal, a emenda de criação do TRT de Goiás. Então, foi o resultado de um trabalho muito saudável, né, que tinham, eu me lembro que a comissão do Judiciário para a criação do TRT tinha integrantes da 10ª, tinha integrantes da hoje 18ª, né, era bastante ampla, e eram juízes, desembargadores, advogados, pessoas assim, bastante interessadas e unidas num propósito, que era o propósito de Goiás vir a ter o seu tribunal regional, né? E essa a vitória foi essa. Eu passei um pouco pela batalha, né? Toda vitória tem uma batalha, né, que antecede, mas o que ficou é essa vitória tão grande que foi a criação do TRT de Goiás. Excelência, se lembra como foi a reação dos advogados goianos à implantação do TRT em Goiás? E quais benefícios o novo tribunal trouxe a esses profissionais? Os advogados ficaram muito felizes e os benefícios foram muito grandes, né? Por quê? O Tribunal da 10ª, eu falo como advogada daquela época. A gente gostava muito de atuar no Tribunal da 10ª. O Tribunal da 10ª foi um tribunal que cresceu muito, que amadureceu muito, né, e que formou uma jurisprudência bastante firme. Mas nós tínhamos os obstáculos da distância, né? Isso para o advogado é complicado, né? Vem a Brasília para fazer sustentação oral. A gente não tinha PJE naquela época, não tinha processo eletrônico. Então, vem a Brasília para entregar memorial, vem a Brasília para fazer sustentação oral, vem a Brasília para examinar o processo, né? E só isso já seria suficiente para comemorar a criação de um tribunal em Goiás, né? Então, os advogados ficaram muito felizes, nós comemoramos muito. Foi realmente uma vitória comemorada pela advocacia. Quais foram as principais dificuldades enfrentadas pelos advogados pioneiros da Justiça do Trabalho em Goiás? Eu ouso me incluir como pioneira. Porque se eu estou ali, mesmo na condição de estagiária, né, mas ao lado ali de Abdias Vieira Machado, de Vitor Gonçalves, Silvio Teixeira, Dailton Anchieta Silveira, que foi o meu grande mestre, Alda Azevedo Soares, Maria José Bezerra Soares, né, e Edna, a doutora Edna Bessa, a doutora Dear Bessa,
né? Alguns deles até não advogam mais na Justiça do Trabalho, né? E peço até desculpa se fugiu a memória o nome de alguns, né? Batista Barçanufo também é daquela época, né? E é muito importante poder incluir entre os pioneiros, né? Tinham as dificuldades, elas existiam, mas cada dificuldade era superada em uma forma de boa convivência, de estudos, de pesquisa, de colaboração, sabe? É uma história muito interessante. Ministra, os juízes classistas já não existem mais na Justiça do Trabalho. Como a senhora avalia o fim da representação classista na Justiça Trabalhista? Eu sempre fui favorável à representação classista. Fui favorável e fui contrária ao fim da representação classista. Mas eu considero que a representação classista ela não perdurou, não se manteve por alguns exageros, alguma forma de representação que não era muito legítima, e como a função era remunerada, que naturalmente era remunerada, passou a atrair não somente representantes legítimos de trabalhadores e empregadores. Então, essas imprecisões e alguns desses exageros passou a nortear a discussão do fim da representação classista, né? Isso não foi uma coisa, não foi positivo do meu ponto de vista. Eu reconheço que havia os exageros, mas não considero que eles poderiam ser extirpados, os exageros, e ter permanecido a representação, porque a representação era muito importante. É a representação de trabalhadores e a representação de empregadores na Justiça do Trabalho. Excelência, a Justiça do Trabalho é sempre vista como uma justiça social. É comum ouvir as pessoas falarem que ela é uma justiça pró-empregado. Por que há essa sensação na sociedade e por que a Justiça do Trabalho se difere tanto da Justiça comum? Eu queria pontuar que a Justiça do Trabalho é uma justiça que sempre me causou muito orgulho. Desde o início, desde o estágio, né? E é muito bom. Eu advoguei 30 anos na advocacia trabalhista, tenho apenas 2 filhas, as 2 são advogadas trabalhistas em Goiânia. Então, é uma herança muito importante, né? E o maior orgulho meu era dizer para o cliente, às vezes o cliente chegava para mim e dizia assim: doutora, eu estou achando que aquele juiz foi comprado. Olha, vou contar para a senhora. Eu não deixava ele terminar de falar. Eu dizia: olha, se tem uma coisa que eu falo de cabeça erguida para você, é que na Justiça do Trabalho não tem corrupção. Na Justiça do Trabalho não tem juiz comprado. Na Justiça do Trabalho não tem advogado comprado. Não tem procurador do trabalho comprado, né? Então, você falar isso olhando para os olhos do cliente e o cliente não ter como desmentir para você, porque você, profissional e cidadão, você só diz isso se você não for desmentido, né? Porque senão o cliente fala: doutora, a senhora é muito inocente, né? Mas eu sempre tive muito orgulho da Justiça do Trabalho. E considero que ela se diferencia muito, tanto da Justiça Federal, quanto da Justiça Comum, dos outros ramos da Justiça, sem especificar. Pela especificidade, né, os juízes do trabalho, os procuradores do trabalho, os advogados trabalhistas, eles são especialistas, né? Nós temos uma advocacia trabalhista no Brasil muito fortalecida, em Goiás, Associação Goiana de Advogados Trabalhistas, associações de advogados trabalhistas em todas as unidades da federação, Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, né? Então, assim, é muito fortalecida. Essa especificidade, ela dá um caráter muito especial e muito positivo à Justiça do Trabalho, né? A especificidade. Além da especificidade, tem essa questão da ética,
né, que é observada com muito rigor, dos bons princípios, da ética, né, da urbanidade e da celeridade. É, sem dúvida, a justiça mais célere do Brasil, a Justiça do Trabalho. Né? Ministra, a senhora exerceu advocacia em Goiás por 30 anos. Como era a relação da Justiça do Trabalho com os advogados naquela época? Era uma relação muito boa. Como eu participei desde aquele período em que existiam poucos advogados, eu também tive a oportunidade de participar do crescimento. Quando eu fui presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas, veja, nós começamos falando de 1978, que quando eu ingressei no Justiça do Trabalho como estagiária. Aí vem 79, eu colo o grau no final de 79, na UAB eu ingresso como membro em 1987 e 1988, quando eu fui eleita presidente da associação. Aí nós já tínhamos um quadro um pouco mais complexo, porque aí já tinha muito oficial de justiça, aí já tinha muitos servidores, né, muitas varas, aí nessa época, se eu não me engano, já eram 6 varas ou 7, e muitos advogados, né, advogados novos, aí já não eram mais só aqueles pioneiros, né. E aí eu me lembro que na minha gestão da Associação de Advogados Trabalhistas, eu fiz um encontro de juízes e advogados. Promovi um encontro de juízes e advogados. E convidei Reginaldo Felker, que era presidente da ABRAT, doutora Heloísa Pinto Marques, que era presidente do TRT da 10ª região, doutor Sebastião Neme, que tinha sido presidente. E nós reunimos juízes, procuradores do trabalho, servidores da Justiça do Trabalho, advogados, para discutir. A denominação foi Encontro de Juízes e Advogados, mas, na verdade, reunimos toda a Justiça do Trabalho. No prédio da OAB, no pleno do prédio da OAB, que era ali na Avenida Goiás, para dialogar sobre a Justiça do Trabalho. Qual era a dificuldade do oficial de justiça para cumprir a diligência? Tinha alguma dificuldade que se relacionava com o advogado? Qual era a dificuldade do advogado que considerava que não era bem recebido pelo juiz? Então, essa discussão feita no plenário. Né? Era muito boa a relação. E naquilo que não era boa, a gente discutia. Né? Ministro, a Justiça do Trabalho, hoje, é a justiça mais célere, a mais respeitada e a de mais fácil acesso também. A que se deve a isso? Se deve muito a estrutura, né, a estruturação da Justiça do Trabalho, ao papel, inclusive constitucional, que ela passa a exercer, inclusive com a emenda 45, mesmo antes da emenda 45, né, em que outras competências são deslocadas para a Justiça do Trabalho. Essa pergunta não é muito fácil de responder, por quê? Porque é todo um conjunto, né? É a questão do juiz, da especificidade que atrai o juiz vocacionado, né? A seriedade da Justiça do Trabalho, esse equilíbrio entre o capital e o trabalho, ele atrai muito os olhares da sociedade, os olhares do setor empresarial, os olhares do setor de trabalhadores, e a Justiça do Trabalho é muito cobrada, né? Em razão desse papel de equilíbrio de capital-trabalho. Eu creio que é um conjunto, é todo um conjunto que resulta na Justiça do Trabalho que nós temos, célere e prestigiada. Né? Ministro, o TRT de Goiás, um dos mais jovens do Brasil, é considerado um dos melhores do país, servindo até de modelo para outros regionais. A senhora, que acompanhou toda a sua evolução, esperava que chegasse a tal ponto? Eu digo que esperava. Né? O tribunal foi instalado pelo doutor Otávio Magalhães Maldonado, que eu não posso deixar de registrar, que é um dos juízes, à época juiz, hoje desembargadores do TRT,
que tem assim, minha profunda admiração, né, por todo o trabalho dele, pela competência, um intelectual de escolha, né? Então, depois é presidido pelo o Dr. Guedes, né, que também foi dedicado, demonstrou, fez um bom trabalho na estruturação do tribunal, e depois vem o juiz Sebastião, o juiz Platon, né, a desembargadora Cátia, a ministra Dora, o desembargador Saulo, o desembargador Mário Botazo, o desembargador Elvésio e desembargador Gentil, a desembargadora Alba, né, a representação das mulheres no tribunal, que é muito importante, e, por fim, o desembargador Aldon. É o tijolinho que cada um desses presidentes, né, porque vem ali da estruturação, começa com o juiz Maldonado, e cada um procura fazer um trabalho importante, eficiente, e o outro dá sequência, né? Quer dizer, é a seriedade na continuidade dos trabalhos, né? Um licita o terreno, o outro inicia a construção, o outro continua, aí cria depois a escola da magistratura, né? E vai... E a Matra, aí cria-se a Matra, e a Matra também vai ombreando esse trabalho. Então, é uma somatória de esforços de pessoas sérias, dedicadas, vocacionadas na estruturação. Eu diria que eu esperava que o tribunal realmente fosse ter essa escalada de sucesso. Ministra Adelaide, quando eu estava pesquisando, numa de suas entrevistas, que a senhora mostrou preocupação com a execução trabalhista. Afirmou que de todos os processos que chegam ao fim, apenas 30% se efetivam. E isso é importante tanto para o trabalhador quanto para a empresa. É fundamental que se tenha a garantia de que o trabalhador vai receber o seu crédito. Poderia comentar sobre essa preocupação? Essa preocupação, ela nasceu fruto da minha experiência de advocacia, mas também fruto de estudos. Eu tenho um livro publicado sobre execução que eu escrevi junto com o juiz Radson Rangel, que é um juiz que eu admiro muito, por quem eu tenho grande admiração e que é meu amigo. Nós fizemos pós-graduação na Universidade Federal juntos, com o professor Enio Galarza, e de lá a nossa monografia resultou nesse livro, Execução Trabalhista Célere e Eficiente, um sonho possível. Então, a origem da preocupação com a execução nasce ali na Universidade Federal de Goiás, na pesquisa junto com o juiz Radson e que depois se tornou Luiz. E mais recentemente, pesquisas demonstram esse dado que você traz. Apenas 30% traduzindo, das sentenças, das decisões que transitam em julgado, né, e apenas 30% se efetiva com o pagamento ao credor, ao reclamante de seu direito. Esse é um dado muito preocupante, e aí tem várias razões, né? Tem empresas que vão à falência, terceirizadas que desaparecem, escolas que fecham, aí são as mais diversas razões, né? Eu tenho uma preocupação grande, porque a expectativa do direito, ela não se exaure com a justeza da sentença, né, com o trânsito em julgado da sentença justa. Ela se exaure com a efetivação que se dá com o pagamento, né? E é verba de natureza alimentar. Quando eu digo que eu me preocupo também com o devedor, na medida em que o devedor é uma empresa, ele pode ser uma empresa pequena, ele pode ser um empregador doméstico, né, ele pode ser uma microempresa. As microempresas são as maiores empregadoras, a que dá o maior número de empregos no setor privado. E esse devedor, ele pode ter sido mal orientado, né? Ele pode ter recebido a seguinte orientação: olha, vamos recorrer do seu processo,
recurso, a gente ganha tempo e tal. Quando transitar em julgado daqui a X anos, também ele vai perder a empresa dele para pagar o crédito, ele vai perder a casa dele para pagar o crédito, né? Então, eu tenho essa preocupação realmente não só com o trabalhador, mas também com o devedor. A execução, ela precisa ter um olhar mais voltado da Justiça do Trabalho para a execução. Não podemos preocupar só com o primeiro grau, só com o segundo grau ou com o terceiro grau, digamos assim. Precisa se preocupar muito com a execução. Eu tenho essa preocupação. Ministra, em sua trajetória de advogada a ministra, a senhora enfrentou ou enfrenta alguma forma de preconceito ou resistência pelo fato de ser mulher no cumprimento de suas tarefas? Essa pergunta é bem interessante, porque o preconceito de gênero, até um certo ponto, ele é mais explícito, né? Ali, como doméstica, o preconceito é de uma forma, como secretária no escritório de advocacia é de outra, mas a partir de um determinado momento, o preconceito e a discriminação é muito sutil. Então, não é da forma de dizer para você, olha, aconteceu esse fato assim, assim. Ele é muito sutil e muito velado, né? Aqui no tribunal, por exemplo, eu às vezes solicito um serviço de apoio do TST. Aí, se esse serviço demora, eu quero saber o seguinte, ele não está sendo eficiente e está demorando, é porque não foi o ministro homem que pediu para executar o serviço? Né? Se a resposta for que não, que realmente é pela estrutura do serviço, tudo bem, é compreensível, né? Mas eu estou sempre vigilante para saber se eu não estou sendo discriminada ou se não está havendo preconceito de gênero comigo. Não tem um fato assim. Mas eu sei que nós mulheres somos muito mais cobradas. Eu às vezes estou discutindo aqui a minha estatística com a minha chefe de gabinete e preocupada porque eu estou sendo cobrada, né? Será que a produtividade, o resultado estatístico da ministra Adelaide, bom, a mulher como tem muitas atribuições, né? Nós temos que conciliar casa, marido, filho, jornadas diversas e tudo, e temos que cuidar para que a nossa produtividade não seja inferior à do homem, em razão das várias atribuições que nós temos, né? Tudo isso é forma de preconceito e de discriminação, mas que em determinado patamar é tão sutil que não dá para contar uma história a respeito de preconceito ou discriminação de gênero, mas existe. Ministra Adelaide, as mulheres atualmente estão bastante inseridas no mercado de trabalho. A senhora, além de ministra, é também filha, mãe, esposa, vó. Diante das exigências que a profissão impõe, como ficam as relações familiares? Uma vigilância diária, né, da mulher em relação a compromissos familiares, de amizades, né? Eu procuro administrar o meu tempo de modo que eu tenha como dar atenção para a família, para os amigos, mas não é uma tarefa fácil, né? Eu digo que procuro, mas a gente acaba absorvendo a maior parte do tempo no trabalho. Mas eu procuro essa equação, e é uma coisa interessante, porque os filhos observam, né? As minhas filhas são adultas e reclamam, mãe, você hoje não teve tempo de telefonar para mim, né? Eu tenho uma netinha, eu tenho 3 netos, um tem 16 anos, não reclama nada, que tem 16 anos ele não quer nem saber da avó, então não reclama nada, né? Tem um de 4 anos, muito bonitinho, e tem uma única netinha mulher que tem 2 anos e 6 meses, né? Então, quando eu vou em Goiânia, às vezes pego o carro, vou pegar ela na escola, os 2 que são pequenininhos. Aí ela fala, vovó, você tá dirigindo? ela não conhece uma vovó que dirige, ela conhece uma vovó que ela encontra com o motorista e vai passear com ela, né?
mas você está dirigindo? Então, aí eu fico pensando, eu preciso ficar mais com ela, eu preciso mostrar mais o meu lado de avó, né, de mulher para ela, mesmo porque eu não deixo de ser uma referência para ela. A avó é sempre uma referência, né? Mas o marido reclama, né? Meu marido recentemente teve um problema de saúde, aí dizia, você não se deu conta ainda que eu estou com problema de saúde, né? Então, não é fácil, mas é possível, né? Eu digo que nós mulheres a gente consegue, né? Ministra, que orientações a senhora daria a um advogado que está iniciando a carreira e pretende atuar na área trabalhista? Eu sou incentivadora, né, da carreira de advogado trabalhista. E é muito bom. O advogado trabalhista, ele, primeiro, é uma carreira que dá condição de sobrevivência digna, né? Isso é importante, né? Nós vivemos num sistema capitalista, as pessoas precisam ter condição de sobrevivência, né? Todo mundo aspira em crescer do ponto de vista financeiro, econômico, né? É uma carreira que dá essa oportunidade. Depois, é muito bom você atuar nessa relação de equilíbrio capital-trabalho, né? Porque nesse ponto aí, até eu faço um parênteses para dizer que às vezes eu sou questionada, mas a Justiça do Trabalho, ela protege o trabalhador. Não é a Justiça do Trabalho que protege o trabalhador. A legislação trabalhista é que é protetiva. Ela nasceu assim há mais de 70 anos atrás e essa é a razão de ser do direito do trabalho, a razão de ser do direito do trabalho. A Justiça do Trabalho, ela instrumentaliza o direito do trabalho. Então, como consequência, ela instrumentaliza um direito que é protetor, né? E eu sou entusiasta do direito do trabalho, da Justiça do Trabalho, e prezo muito e valorizo muito a advocacia trabalhista. Minha orientação para a carreira jurídica é para a carreira jurídica trabalhista, para juiz do trabalho, advogado trabalhista, procurador do trabalho, e são carreiras que exigem vocação. Uma observação que eu faço, ninguém deve ingressar na carreira, seja advogado trabalhista, seja juiz do trabalho, seja procurador do trabalho, com vistas apenas à remuneração do cargo. É importante que, em primeiro lugar, venha a vocação. A subsistência, o resultado financeiro é apenas consequência. Ministra, a senhora foi a primeira mulher a presidir a AGATRA, Associação dos Advogados Trabalhistas de Goiás. Como se sentiu nesse desafio? Eu me senti muito bem, foi muito importante, né? Eu falei aqui no início dos advogados trabalhistas pioneiros naquela época, e eu fui muito incentivada por esses advogados, né, a presidir a AGATRA, eles que me elegeram. Foi uma experiência muito interessante, eu fiquei muito, muito, muito gratificada de poder prestar essa contribuição para a Associação de Advogados Trabalhistas, que na realidade foi uma contribuição grande para mim, acho que mais do que para a associação. A senhora é uma magistrada privilegiada porque conhece a realidade. Não apenas estudou, se debruçou nos livros e atravessou barreiras. Além da formação teórica, divulgou para empregados, empresas e tem o conhecimento em campo do que é a realidade de uma pessoa que tem uma meta e cuja meta é vencer obstáculos. Qual a contribuição que essa vivência traz no seu dia a dia como ministra? Essa minha experiência de advocacia trabalhista e de advocacia trabalhista que eu advoguei para entidades sindicais, para trabalhadores e também para empresas, é uma forma de advocacia que
a gente não tem como exercer nos grandes centros, né? Isso é um privilégio de Goiás, porque nos grandes centros, ou o advogado advoga para a empresa, de um grande escritório empresarial, ou de um grande escritório obreiro, mas que Goiás propicia isso, né? E foi uma experiência muito rica e me ajuda muito hoje quando eu vou julgar um processo, né? Quando eu vou julgar, na análise que eu faço, é muito importante. Foi uma experiência muito importante e que me ajuda muito hoje na minha função na magistratura. Hoje, a senhora é um exemplo de mulher a ser seguida, bem-sucedida profissionalmente, admirada, próspera e abençoada. Ocupa o maior cargo de destaque no Judiciário Nacional. O que ainda falta concretizar em sua vida? Eu agradeço muito a Deus. Eu sou evangélica desde os 15 anos de idade e antes eu já era religiosa, né, porque eu era católica desde criança, então sempre eu fui uma pessoa muito religiosa. Agradeço muito a Deus. A gente tem muitos percalços, enfrenta muitas barreiras e não deixou de enfrentar, né? Enfrenta. Então, meu desafio hoje é bem exercer a minha função na magistratura, como ministra do TST. E olha que são muitos desafios. Eu tenho um acervo em torno de 14 mil processos. Eu julgo por semana em torno de 160 a 180 processos por semana, em torno de 10 mil no curso do ano, né? E concilio o trabalho, tem uma boa assessoria. Aqui no TST a gente tem uma estrutura de trabalho muito boa, não dá para reclamar de estrutura de trabalho. Os servidores públicos, eu venho da atividade privada, porque tive escritório de advocacia há muitos anos, mas me surpreendeu muito a dedicação dos servidores públicos, a forma como eles se dedicam, como eles se atualizam, como eles procuram estar presentes nas nossas metas, nos nossos objetivos. E é um desafio, mas eu digo que o meu grande desafio, eu tenho muitos sonhos ainda, né? Eu estou estudando inglês, então eu tenho o sonho de, em breve, falar inglês fluentemente, falar e escrever fluentemente, é importante, né? Tenho o sonho de influenciar positivamente na criação dos meus netos, né? Outros netos virão, e esses que eu já tenho, e outros que virão, e de amadurecer, porque agora a gente já fala muito, né, nessa questão do amadurecimento, dessa fase da vida da gente que vem, mas o meu sonho de carreira é o sonho de exercer com dignidade a minha função de ministra do Tribunal Superior do Trabalho, né, continuar exercendo com ética, com dignidade, me atualizando. Eu estou na UNB participo de um grupo de pesquisa da UNB, pretendo ainda cursar o mestrado na área de Direito, mas tudo voltado, tudo com foco na qualidade da qualidade do exercício da função de ministra do Tribunal Superior do Trabalho. O foco todo é esse. Ministra Adelaide, as discussões envolvendo a PEC das domésticas, promulgada em abril de 2015 pelo Congresso, colocaram luz sobre a atuação e a história da sua vida como ministra do Tribunal Superior do Trabalho. O que a moveu a defender essa bandeira? É interessante, porque tem várias intersecções com o trabalho doméstico na minha vida. A primeira delas foi o fato de trabalhar de doméstica, né? E como advogada, eu recebi um convite para escrever um livro sobre trabalho doméstico. Isso aconteceu há uns 25 anos atrás. Eu aceitei o desafio, escrevi um livro que é Trabalho Doméstico, Direitos e Deveres, que agora eu já estou revisando para a 7ª edição. E a partir daí eu comecei a estudar e a pesquisar sobre
o trabalho doméstico, sobre os direitos dos trabalhadores domésticos. E me preocupa muito, não só a mim, mas, né, ao setor jurídico, ao mundo do trabalho, a exclusão dos trabalhadores domésticos da CLT, há mais de 70 anos atrás. Excluídos da CLT, vem, depois de quase 30 anos, uma lei concedendo alguns direitos, o que aconteceu em 1972. Na Constituição de 88 também foram excluídos. E o resgate da dívida, que eu falo que é uma grande dívida social que o Brasil tinha e ainda tem em parte com os empregados domésticos, e em 2 de abril de 2014, foi publicada, foi promulgada a emenda 72, que ela traz no enunciado igualdade de direitos, mas não é a plena igualdade ainda, mas foi um avanço muito grande. Depois, agora em 2015 vem o regulamento, publicado o regulamento, foi uma conquista muito grande, um avanço muito grande, e eu me envolvi muito com o direito dos trabalhadores domésticos desde a publicação do livro há 25 anos atrás. E aí passou a ser meio que uma bandeira, né, de defesa dos empregados domésticos. Como a senhora vê a definição pelo CNJ e CSJT de metas aos tribunais? Vejo como necessário. Nem é pela Justiça do Trabalho, porque nós já falamos aqui no curso desse depoimento, nós já falamos da celeridade da Justiça do Trabalho, da eficiência da Justiça do Trabalho. Mas nós temos outros setores da Justiça em que não são observadas metas, em que os processos são muito mais demorados. Eu sou favorável ao CNJ desde antes da sua criação, desde as primeiras discussões. Depois eu participo de um movimento pela valorização do CNJ e o CSJT também. Nós precisamos de mecanismos de controle. Eu sou favorável ao mecanismo de controle e favorável ao CNJ, as metas. E aí eu falo das metas da Justiça do Trabalho, são possíveis de serem cumpridas. São fáceis de serem cumpridas? Não tem meta fácil de ser cumprida, porque se for fácil não precisa meta, né? Mas são factíveis, são possíveis de serem cumpridas e eu sou favorável. Excelência, poderia nos falar em que consiste seu trabalho no TST? São muitas atribuições, né? Além da função de julgar, né, como eu já falei, eu tenho equipe de assessores, mas que me ajuda na preparação dos votos, que ajudam na preparação de todo o trabalho que eu faço, mas além desse trabalho, que é o trabalho da análise e da preparação dos votos propriamente, tem as sessões, né, eu participo de sessões do Pleno, eu sou do órgão especial, então sessões do órgão especial, também da SDI 2, que eu componho a SDI 2, e a turma, que o trabalho mais concentrado e mais volumoso é o da turma, né? Recebo em audiências advogados, partes, visitas de pessoas que querem visitar, conhecer o gabinete, visitas de estudantes, de grupos de estudantes, né? E tem uma agenda social também, né? Nós temos posses de colegas, posses de tribunais, temos colegas que recebem comendas, tem palestras em outros tribunais regionais, na ordem dos advogados. Então, é uma agenda de trabalho muito intensa, em que a priorização que é feita em função do volume de processos. Então, eu tenho que limitar as minhas viagens, eu tenho que limitar os convites de palestras que eu aceito, a agenda de audiências, eu procuro não deixar que ela fique muito longa, porque o advogado, ele solicita a audiência porque ele quer me entregar um memorial, ele não quer entregar um memorial daqui a 30 dias,
Ele quer entregar um memorial na próxima semana, na sessão que já foi publicada a pauta. Né? Então, é todo um exercício, mas eu tenho uma orientação muito clara, para mim e para a equipe. Mais importante no gabinete é o jurisdicionado e o advogado que está em torno do interesse do jurisdicionado. A pessoa mais importante do gabinete não é a ministra. A pessoa mais importante do gabinete é o jurisdicionado. Porque aí quando você estabelece princípios, fica mais fácil também para estabelecer as prioridades e as metas. E eu trabalho com agenda. Então, eu tenho uma agenda, por exemplo, na segunda, eu faço uma agenda de 43 itens, 38 itens, 42. Porque a partir da visualização dos itens de agenda, aí eu consigo priorizar, né? O que preciso fazer segunda, que não pode passar de segunda? O que eu preciso fazer terça, que não pode passar de terça? Né? E aí os netinhos também entram na agenda, as filhas entram, o marido, né? A minha chefe de gabinete falou, mas você despacha com o marido? Despacho, eu despacho com o marido, porque eu não vou chegar todo dia lá e dizer para ele, olha, sabe isso assim, né? Então, as questões de agenda que eu preciso ver com ele, eu faço uma agenda e num determinado momento eu digo, preciso de meia hora sua, Aldo, eu preciso de meia hora sua para a gente ver tudo isso aqui. Aí é o aniversário dele no final do ano, é o aniversário da filha no final do ano, é a viagem de Réveillon, é a viagem de férias. Então, precisa ter uma organização grande para conseguir fazer tudo. Se deixar tudo misturado, tudo embolado, aí não sai nada. O objetivo deste projeto é produzir entrevistas que servirão como fonte de pesquisa sobre a justiça do trabalho em Goiás, reunindo-as em um vídeo documentário e também na confecção de um livro. Que mensagem a senhora gostaria de deixar registrada para aqueles que futuramente terão acesso a esse depoimento? A mensagem que eu quero deixar é bastante simples. É muito importante que nós tenhamos a perspectiva do coletivo. Todos nós temos anseios em construir a nossa vida pessoal, a nossa carreira profissional, enquanto indivíduos. É um direito que nós temos. Nós vivemos em um sistema que as pessoas almejam acumular, acumular patrimônio, ter uma vida digna, passear, viajar, mas essa não pode ser a tônica. Nós precisamos nos construir partindo da perspectiva do coletivo. Nós não podemos nos esquecer que, como cidadãos, nós somos parte de uma sociedade que ela precisa ser mais justa, precisa ser mais igualitária, né? É muito dolorido conviver com a desigualdade grande que nós convivemos no Brasil. A Constituição já assegura uma sociedade mais justa, mais igualitária. Então, nós precisamos conseguir construir a nossa carreira individual. Todos nós temos direito. Nessa perspectiva de crescer, de ter sucesso, de acumular patrimônio, isso não é proibido de jeito nenhum, né? Mas observando a ética, os bons princípios, a boa-fé, né? E o amor ao ser humano, os mandamentos, os 10 mandamentos, eles se resumem apenas em 2, né? Que é amor a Deus e amor ao próximo. E nessa perspectiva, a gente construir a partir da importância da contribuição com o coletivo. Isso foi uma coisa que eu sempre procurei fazer e dou um testemunho de vida nesse sentido, né? Eu começo ali como empregada doméstica, passo por todas essas carreiras, né? Sempre participei de congressos, de palestras, de cursos de atualização, na Associação de Advogados Trabalhistas, na OAB, não deixei de preocupar com em propiciar estudos de boa qualidade para as minhas filhas, né? Consegui passar para elas também construção de patrimônio,
né? Eu fiz um propósito ali no meio da minha carreira que eu ia dar para cada uma das minhas filhas uma casa, um apartamento e um carro. Isso a partir de uma constatação bem simples, mas eu tinha algumas amigas que diziam assim, eu quero casar com um moço que tenha patrimônio, que tenha um carrão, isso e aquilo. Eu ficava observando isso e falei, não quero ouvir nunca isso das minhas filhas. Eu quero que elas tenham a subsistência, aquilo que as pessoas mais precisam, né, que é um carro para se locomover e um apartamento para morar, e que elas se casem, que elas escolham para companheiro um homem que não precisa ter nada, apenas que ele seja um homem digno, e que ele vá trabalhar com a perspectiva de crescimento dele, sem precisar, para casar, oferecer uma casa e um carro como atrativo para o casamento, né? Então, é muito interessante quando a gente tem essa perspectiva de que trabalhar pelo coletivo não vem em prejuízo da construção do patrimônio individual. O patrimônio individual, ele é consequência do trabalho dedicado que você presta. Ministra Adelaide, a escritora de memórias, Esmeralda Santiago, diz em um de seus livros que um povo sem memória é um povo sem história. Qual a sua visão a respeito do resgate e da preservação da memória através desse projeto História Oral? Eu quero parabenizar muito eu quero deixar aqui registrado os meus mais sinceros parabéns pela criação, por esse resgate de memória, que atualmente é conduzido pela desembargadora Cátia Albuquerque, pela escola judicial, que é dirigida por ela, né? Lá pela escola já passaram ilustres outros juízes e desembargadores, que se for falar nome eu cometo injustiça, mas que esse é um projeto muito importante. Assim como eu estou falando da importância da construção do coletivo, eu falo também sobre o projeto de resgate da história. Nós temos aqui no TST, que é presidido, que é a documentação que é presidida hoje pela ministra Maria de Assis Calcin, que também, na mesma linha da ministra Cátia, valoriza muito a história, né? Nós precisamos preservar processos históricos, precisamos preservar toda a nossa história e dedicar, e não é fácil, né? Hoje em Goiás a gente lida com um incidente de incêndio, né? E que mesmo assim vocês mantiveram a pauta das entrevistas e dos depoimentos, né? E isso é um indicativo da importância que tem para o TRT da 18ª a realização desse documentário. Eu quero realmente parabenizar e me colocar à disposição para contribuir no que for necessário, porque realmente eu acho muito importante. Ministra Adelaide, o que não foi perguntado nesta entrevista que a senhora deseja deixar registrado? Acho que eu já falei mais do que foi perguntado, né? Mas eu queria registrar por último, assim, a gente já quase concluindo, o orgulho que eu tenho de fazer parte da história da Justiça do Trabalho em Goiás. Eu agradeço muito a Deus por isso, né? Acho que faz parte do plano de Deus para a minha vida, eu ter me inserido ali através de um convite de estágio na história da Justiça do Trabalho, fazer parte da história da Justiça do Trabalho, né? A Justiça do Trabalho em Goiás tem uma história muito bonita, né? Uma história de ética, uma história de dedicação, né? E digo que eu ingressei na magistratura há 4 anos e meio. Eu sempre tive um bom relacionamento com a magistratura, mas hoje eu sou uma grande admiradora da magistratura, né? A magistrada é aquela pessoa dedicada, que deixou de procurar uma carreira que lhe fosse render fortuna, né, para dedicar a uma carreira de vocação, né? É muito bonito. Eu tenho muito orgulho de pertencer e do meu caminho ter iniciado ali na Justiça do Trabalho de Goiás, que é
eu digo que é o meu Tribunal Regional do Trabalho. Embora eu seja oriunda da advocacia e não tenha feito carreira através da magistratura no Tribunal Regional do Trabalho da 18ª, mas eu falo para o desembargador Aldon e para o desembargador Platon e para a ministra Dora, que o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região é o meu Tribunal Regional do Trabalho por adoção. Quem é Adelaide Alves Miranda Arantes, na opinião de Adelaide Alves Miranda Arantes? Me considero uma pessoa que prima por manter a origem, que prima por manter a simplicidade e que prima por seguir um princípio que ela tem, que o poder não é da função, da pessoa, o poder é da função. Então, a partir do momento que eu consigo dizer para mim mesma, eu consigo fazer a Adelaide acreditar que o poder não é dela, o poder é da função que ela exerce, aí tudo fica mais tranquilo, tudo fica mais simples e mais fácil de entender e de lidar, né? Inclusive os relacionamentos. Porque o poder, ele é da função. Quem me substituir aqui, quando terminar o meu tempo aqui, que eu me aposentar, vai ser imbuído na mesma função de poder, né? E isso eu dizia, desde quando eu era advogada, que eu ia fazer audiência, às vezes tinha um juiz que se utilizava com um certo excesso daquele poder que ele tinha, eu dizia, desnecessário. Né? Esse poder é da função dele. Basta ele dizer, ele pode dizer sorrindo, porque a determinação dele vai precisar ser cumprida. Né? Não precisa ele dizer de cara fechada, nem extrapolando na sua função, né? Porque todo o poder é da função. Ministra, o que é a vida? A vida, para mim, é um presente de Deus, um grande presente de Deus, e precisa ser vivida da melhor forma possível. Hoje, nós assistimos aqui no TST uma palestra do médico Drauzio Varela, e que me remete também a Machado de Assis. Eu tenho uma verdadeira admiração por Machado de Assis, remete a Evandro Lins e Silva, né, que é um jurista por quem eu tenho a maior admiração, remete a Paulo Fleury da Silva e Souza, que foi o primeiro juiz da primeira junta de conciliação, de conciliação e julgamento de Goiás, né? E me remete a grandes nomes, a Oscar Niemeyer, que é o grande autor aqui desse prédio bonito, com essa vista bonita que nós temos aqui, né? Oscar Niemeyer tem um filme intitulado, um documentário sobre a vida dele, A Vida é um Sopro. Né? Me remete a Arnaldo Susequinde, né? Saudoso Arnaldo Susequinde, de quem a gente tem tantas saudades, né? A Mozart Vitor Russomano. Então, a vida é um presente de Deus, e eu agradeço muito a Deus assim, pela vida. Agora, nós precisamos saber escolher como essa vida tão curta, né, como diria Vinícius de Moraes, a vida é só uma, né? O Vinícius é também uma pessoa por quem eu tenho enorme admiração. Nós precisamos compreender a vida como presente de Deus e escolher para que seja vivida da melhor forma, porque é só uma, né? Ministra Adelaide, a Escola Judicial, em nome do TRT 18, lhe agradece muito pelos seus valiosos depoimentos. E a senhora pode ter certeza, ficará para sempre na memória do Tribunal Regional do Trabalho do TRT 18. E eu diria, Leone, que sou eu que agradeço muito. Agradeço a você, agradeço a cada um dos integrantes da equipe que veio até Brasília para essa entrevista. Eu iria a Goiânia dar entrevista com o maior prazer, mas quando eu recebi o convite, nós estamos nos 3 últimos meses do trimestre.
encerramento anual aqui no Tribunal Superior do Trabalho, mas tem muito trabalho, então eu estou com as minhas idas a Goiânia muito resumidas, principalmente para dias de expediente normal, né? Mas eu quero dizer para você, para todos vocês que aqui estão, para a desembargadora Cátia Albuquerque, para o presidente Aldon e para todos que compõem hoje o TRT da 18ª, que para mim é uma honra muito grande. Eu fiquei muito privilegiada com esse convite para prestar esse depoimento. Para mim é uma honra muito grande, quero agradecer muito, e foi muito importante, e eu vou sempre lembrar da honra desse convite. Muito obrigada.